Há 500 milhões de anos, os primeiros moluscos tinham concha. Era o que os mantinha vivos, um escudo de carbonato de cálcio entre eles e tudo o que os queria comer. A concha era o seguro de vida de todo um filo de animais. E em algum momento desses 500 milhões de anos, um ramo dessa linhagem tomou uma decisão que a seleção natural normalmente penaliza: largou a concha. Essa decisão produziu, 500 milhões de anos depois, o animal que estamos prestes a descrever. Um animal com 3 corações, sangue azul, um cérebro em forma de donut, com o esôfago passando pelo meio, meio grama de cérebro para comandar 500 quilos de corpo, um esqueleto interno que é uma placa de plástico transparente, células que mudam de cor e que funcionam em escuridão absoluta onde não há nada para ver, e um sistema reprodutor do qual não testemunhamos um único evento em 100 anos de estudo da espécie. Cada uma dessas características tem uma explicação, e todas elas levam à mesma origem: 500 milhões de anos de consequências de ter abandonado a concha. Este é o Mesonicoteuthis hamiltoni, o calamar colossal. O crânio humano pesa entre 400 e 500 gramas. Tem osso suficiente para proteger o cérebro de pancadas, variações de temperatura e pressão externa. A caixa craniana é uma das estruturas de proteção mais eficientes que a evolução produziu nos vertebrados. O calamar colossal não tem crânio. Tem cartilagem, uma estrutura leve que abriga o cérebro da mesma forma que um anel segura uma pedra. O cérebro é o anel, e pelo buraco central passa o esôfago. Donut. Essa é a forma do cérebro do calamar colossal. A forma do cérebro de todos os cefalópodes, aliás. O polvo tem, o calamar gigante também. E o primeiro calamar de 200 milhões de anos já tinha, porque quando a evolução encontra um plano de construção que funciona, demora muito tempo para o alterar. O que ela não altera são as consequências práticas. O esôfago de um calamar colossal adulto tem cerca de 10 milímetros de diâmetro na sua parte mais estreita. 10 milímetros. Um lápis normal tem 7 milímetros. Para a comida chegar do bico ao estômago, tem de passar por um tubo da largura de um lápis que atravessa o centro do cérebro. Para um animal de 500 quilos, isso significa que qualquer pedaço de comida demasiado grande pode danificar o órgão que está a pensar enquanto ele come. A solução que a evolução encontrou para este problema é o bico. O bico do calamar colossal é feito de quitina, um dos polímeros biológicos mais resistentes que existem. Pode cortar osso, pode fatiar músculo de bacalhau em frações de segundo. E entre o bico e o estômago funciona a rádula, uma língua coberta de dentes de quitina que tritura os fragmentos até os reduzir a algo que caiba por 10 milímetros de esôfago sem tocar no tecido nervoso por onde vai passar. Um animal que pesa o mesmo que um carro compacto tem de mastigar com precisão milimétrica para não se magoar a si próprio ao engolir. E faz isso a mais de 1.000 metros de profundidade, em escuridão total, a menos 1 grau Celsius, sem nunca ter aprendido com ninguém. Enquanto o calamar colossal come com essa precisão, 3 corações mantêm a circulação. 3. A maioria dos animais com coração tem 1. Alguns têm 2 câmaras, outros 4, consoante a linhagem evolutiva e as necessidades de oxigênio do corpo. O plano de 4 câmaras dos mamíferos e aves separa completamente a circulação pulmonar da sistêmica, o que permite máxima eficiência em ambas. O calamar resolveu o mesmo problema de outra maneira. Em vez de subdividir um coração, acrescentou 2 mais. O coração sistêmico bombeia sangue oxigenado para todo o corpo. Mas o sistema de propulsão a jato que o calamar usa para se mover, o jato de água que expulsa pelo sifão, exige um fluxo sanguíneo através dos capilares das brânquias mais rápido do que o coração sistêmico consegue manter sozinho. Os 2 corações branquiais, um na base de cada brânquia, resolvem essa falha. Cada um empurra o sangue desoxigenado através do seu próprio conjunto de lamelas branquiais a uma pressão que nenhum coração central conseguiria sustentar ao mesmo tempo que serve o resto do corpo. O resultado é que o calamar colossal consegue fazer um impulso de propulsão quando precisa,
usando os três corações em coordenação, sem que o cérebro ou os músculos do manto fiquem sem oxigênio no processo. E esse sangue que os três corações movimentam é azul, não é metáfora. Azul mesmo, como o cobre quando oxida, porque é exatamente isso que o colore. A hemocianina, a proteína que transporta oxigênio no sangue dos cefalópodes e crustáceos, usa cobre no seu centro ativo. A hemoglobina que nós, vertebrados, usamos contém ferro. O ferro oxidado produz o vermelho que conhecemos. O cobre oxidado produz azul. A hemocianina é menos eficiente que a hemoglobina em condições normais. Transporta menos oxigênio por molécula e liberta-o com menos precisão na maioria dos tecidos. Mas tem uma propriedade que, no Oceano Austral a menos 1 grau Celsius, a torna a solução ideal. Em água fria e com baixa concentração de oxigênio dissolvido, a hemocianina liberta o oxigênio que carrega com maior eficiência relativa do que a hemoglobina. O sistema circulatório do calamar colossal está calibrado exatamente para esse ambiente. Aproveita ao máximo o oxigênio disponível em condições que para a hemoglobina seriam subótimas. E há algo nessa calibração que os investigadores têm documentado com preocupação. Em água acima de 5 graus Celsius, a eficiência da hemocianina do calamar colossal cai de forma acentuada. As células começam a receber menos oxigênio do que precisam. O animal mostra sinais de estresse fisiológico. Uma alteração de 3 graus na temperatura do Oceano Austral não é um exagero climático. É o intervalo que os modelos atuais discutem para as próximas décadas. Dentro do manto do calamar colossal, entre os músculos que impulsionam o jato e os órgãos que processam a comida, existe algo que os investigadores descrevem sempre com a mesma comparação. Parece um pedaço de plástico transparente. Chama-se gládio e é uma concha, não na sua forma atual. Atualmente é uma lâmina fina, semi-transparente e flexível de quitina, com 2 a 4 metros de comprimento no adulto, que percorre o dorso do manto de ponta a ponta. Os músculos do manto não se fixam a ela, ao contrário do que acontece com os músculos e o esqueleto dos vertebrados. É sustentada pelo tecido à sua volta mais do que usada como ponto de ancoragem. Estruturalmente, a sua função principal é manter a forma tubular do manto sob a pressão hidrodinâmica gerada pelo jato de propulsão. Mas a sua história é muito mais longa do que a sua função atual. Há 500 milhões de anos, os cefalópodes primitivos tinham uma concha externa enrolada. Os amonites, extintos há 66 milhões de anos, mantiveram-na até ao fim. O náutilo ainda a conserva hoje. São os representantes atuais da forma original. A outra linhagem, a que deu origem aos calamares, polvos e sépias, foi abandonando essa concha progressivamente. Primeiro interiorizou-a, depois reduziu-a. Nos polvos atuais desapareceu por completo. Nos calamares ficou como essa lâmina de quitina, esse plástico transparente de 2 a 4 metros que os investigadores retiram na dissecação de um adulto e seguram nas mãos sem conseguirem acreditar totalmente no que estão a tocar. O gládio é a concha que o calamar colossal carrega por dentro após 500 milhões de anos de redução. O eco de uma decisão evolutiva que ainda não terminou de se resolver. O manto do calamar colossal está coberto de cromatóforos, células pigmentares que conseguem contrair ou expandir em milissegundos, alterando dinamicamente a cor visível da pele. Os cefalópodes são os únicos invertebrados com controle nervoso direto e voluntário sobre essas células. Um polvo consegue ondular padrões de cor ao longo do corpo como se fosse um ecrã de vídeo. O calamar colossal tem o mesmo sistema, a mais de 1.000 metros de profundidade, em escuridão absoluta, onde a luz solar não chega há séculos. A pergunta óbvia é: o que faz essa sofisticada maquinaria de controle de cor num lugar onde não há ninguém para a ver? As 3 hipóteses principais dos investigadores têm graus diferentes de evidência. A primeira, contra a iluminação. A coluna de água entre a superfície e os 1.000 metros contém organismos bioluminescentes. Alguns produzem flashes quando perturbados pela passagem de um animal grande.
Um calamar escuro com os cromatóforos expandidos absorve essa bioluminescência em vez de a refletir, reduzindo a sua própria assinatura luminosa perante predadores que possam estar a olhar de baixo. A segunda, comunicação intraespecífica. Se dois calamares colossais se encontrarem no escuro com os seus fotóforos ativos, os padrões dinâmicos dos cromatóforos poderão transmitir informação sobre tamanho, disposição reprodutiva ou intenção competitiva. Os cefalópodes são comunicadores visuais extremamente sofisticados na zona fótica. O sistema pode manter essa função na escuridão, mediada pela sua própria bioluminescência. A terceira, termorregulação local. Pigmentação escura em água fria absorve mais radiação infravermelha do ambiente, um mecanismo de aquecimento passivo marginal que, em água a menos 1 grau, pode ter relevância energética. O vídeo do juvenil filmado em 2025 mostrou cromatóforos ativos sob a luz do ROV. O animal passava de zonas transparentes a opacas em tempo real. A doutora Katrin Bolstad descreveu essa capacidade como algo que nunca tinha sido confirmado antes em vídeo direto. Que os cromatóforos funcionam está confirmado. Para que exatamente o adulto os usa na escuridão total, continua a ser uma pergunta sem resposta definitiva. Dentro da cartilagem craniana do calamar colossal, atrás e abaixo do cérebro toroidal, existem 2 câmaras que os investigadores chamam estatocistos. Cada estatocisto contém um estatólito, um cristal de carbonato de cálcio que os músculos à volta suspendem num fluido viscoso. Quando o animal se move, acelera ou muda de orientação, o estatólito desloca-se dentro da câmara. As células sensoriais que rodeiam a câmara detetam esse movimento e enviam o sinal ao cérebro. O resultado é informação precisa sobre posição espacial, aceleração e orientação em 3 dimensões. É o equivalente funcional do ouvido interno de um vertebrado, e num animal que vive onde não há luz, é o sensor principal do que acontece na água à sua volta. Os estatocistos do calamar colossal são proporcionalmente grandes para o tamanho do animal. Conseguem detectar ondas de pressão propagadas pela água pelo movimento de objetos grandes, incluindo a descida de um cachalote antes mesmo de o animal ser visível, antes de o sonar do cachalote ter produzido o eco de retorno que o denunciaria. Os estatólitos têm ainda utilidade forense. O seu crescimento produz anéis diários visíveis ao microscópio, comparáveis aos anéis de crescimento das árvores. Contando esses anéis, os investigadores estimam a idade do animal. Os dados dos espécimes analisados até agora sugerem que o calamar colossal vive entre 3 e 5 anos. 3 a 5 anos para atingir 500 quilos. O que isso implica sobre a taxa de crescimento é uma das coisas mais desconcertantes da biologia do animal. Crescer de larva a 500 quilos no tempo em que um ser humano termina o ensino básico exige um ritmo metabólico que aparentemente contradiz a imagem do animal que come apenas 30 gramas de comida por dia. A reconciliação entre os 2 dados está no início da vida, não no fim. Os juvenis e subadultos têm metabolismos mais ativos e taxas de crescimento mais rápidas. O adulto maduro reduz esse investimento energético no crescimento somático e redireciona-o para a reprodução e manutenção. Os 30 gramas de comida diários são a manutenção do que já foi construído, não a fase de construção. Mas como se produz essa construção, em que condições e a que profundidade durante os primeiros anos de vida, pertence à categoria do que ainda não sabemos. No manto da fêmea do espécime de 2007, conservado no Te-Papa, os investigadores encontraram oócitos maduros. A fêmea tinha ovos prontos. Estava reprodutivamente ativa no momento da captura. Sabemos que os machos existem porque já os capturamos. Sabemos que têm espermatóforos. Sabemos que as fêmeas têm óvulos. Para além disso, a reprodução do calamar colossal é território completamente desconhecido. Ninguém observou o acasalamento. Ninguém encontrou uma massa de ovos no Oceano Austral atribuível a esta espécie. Não existe registro de como são os ovos do calamar colossal, quantos produz uma fêmea em cada evento reprodutivo, a que profundidade os deposita, se os protege ou abandona,
quanto tempo demoram a eclodir, nem que aspecto têm as larvas nas primeiras horas. Em cefalópodes mais estudados, os machos transferem os espermatóforos para as fêmeas através de um braço modificado, o ectocótilo, ou através de estruturas do sistema reprodutor que os depositam diretamente no aparelho genital feminino. Para o calamar colossal, o mecanismo de transferência não está documentado por observação direta. Em 2024, o grupo de Henk Jan Hoven publicou na revista Ecology um estudo sobre ovos gigantes, numa espécie de calamar de águas profundas, que levantou novas questões sobre os padrões reprodutivos de grandes cefalópodes do Oceano Austral. As implicações para o calamar colossal são objeto de discussão ativa, mas o estudo em questão não incluía espécimes confirmados de Mesonicoteuthis hamiltoni. Continua a ser a espécie de cefalópode de grande porte com a biologia reprodutiva menos documentada. Sabemos que existe porque o encontramos. Sabemos que se reproduz porque há exemplares de diferentes idades. E praticamente mais nada sobre como o faz. Para entender por que é que o calamar colossal é assim, na sua totalidade, é preciso voltar à decisão de há 500 milhões de anos. Quando os cefalópodes primitivos largaram a concha, abriram mão do mecanismo de defesa passiva que tinham. A concha absorvia o impacto, desviava a dentada, protegia os órgãos moles sem que o animal precisasse de fazer nada ativo para beneficiar dessa proteção. Sem concha, a sobrevivência exigiu velocidade e perceção. A velocidade exigiu propulsão a jato. A propulsão a jato exigiu um sistema cardiovascular capaz de a sustentar. 3 corações. A perceção exigiu olhos grandes, estatocistos sensíveis e sistemas de processamento nervoso mais complexos do que os da maioria dos invertebrados. O sistema nervoso mais complexo exigiu mais proteção para o cérebro e a proteção disponível sem concha externa foi a cartilagem. A cartilagem em forma de donut, com o esôfago no centro, foi o desenho de base dos cefalópodes. Uma vez estabelecido há centenas de milhões de anos, a linhagem nunca o reviu. Construiu tudo o resto à volta desse desenho original. Sem esqueleto ósseo para dar forma ao corpo, a forma é mantida pelos músculos do manto e pela pressão hidrostática interna. O gládio, a concha vestigial reduzida a uma lâmina, contribui para a rigidez estrutural do tubo muscular que é o manto. 2 a 4 metros de lâmina transparente, que são o que resta da arquitetura original após 500 milhões de anos de redução. E sem a defesa passiva da concha, o tamanho tornou-se uma estratégia. Um animal suficientemente grande tem menos predadores do que um pequeno. O frio do Oceano Austral, com o seu excesso de oxigênio dissolvido e a sua lentidão metabólica, forneceu as condições físicas para que esse tamanho fosse alcançável. O cloreto de amônio nos tecidos resolveu o problema de flutuar sem gastar energia. Cada sistema do calamar colossal é a solução a um problema criado pela solução anterior. Os 3 corações são a solução ao jato que exige a velocidade que substitui a concha. O cérebro em donut com o esôfago no meio é a herança do plano de construção original, que nenhuma das pressões evolutivas posteriores teve oportunidade de substituir. O calamar colossal é o que resulta de 500 milhões de anos de engenharia iterativa sobre um desenho que, em determinado momento, decidiu prescindir da sua única armadura. O que ainda não sabemos sobre a biologia interna do calamar colossal tem mais páginas do que o que sabemos. O efeito do aquecimento da água sobre a hemocianina do calamar colossal é uma das áreas de investigação mais urgentes. Se a hemocianina é menos eficiente a temperaturas de 5 graus ou mais, e se o Oceano Austral aquecer nesse intervalo nas próximas décadas, como projetam os modelos climáticos atuais, o sistema circulatório do animal poderá enfrentar uma pressão adaptativa para a qual os seus 500 milhões de anos de história não o prepararam. A reprodução continua a ser o maior vazio. Até que se encontre uma massa de ovos na água, até que se observe um evento de acasalamento, a demografia da espécie, quantos nascem, quantos sobrevivem, o que determina a densidade populacional, permanece desconectada dos seus alicerces, os cromatóforos, na escuridão absoluta.
se a decifração da linguagem de comunicação de outros cefalópodes, que o Projeto 7 está a tentar com os cachalotes usando aprendizagem automática, algum dia puder ser aplicada ao calamar colossal, a pergunta sobre o que fazem essas células de mudança de cor na escuridão do Oceano Austral poderá ter resposta. E o cérebro? O cérebro de 500 gramas que comanda 500 quilos de corpo, com 3 corações e 10 braços e tentáculos com ganchos giratórios. Sabemos que os cefalópodes têm sistemas de aprendizagem e memória que não esperaríamos num invertebrado. O polvo resolve problemas. O calamar de Humboldt coordena comportamentos de caça coletivos. Para o calamar colossal, que supera todos eles em massa cerebral absoluta, embora não em proporção corpo-cérebro, o que esse cérebro processa na escuridão continua a ser uma incógnita. Há 500 milhões de anos, um molusco com concha ficou sem ela. O que esse evento produziu demorou 500 milhões de anos a chegar aos 3 corações, ao sangue azul, ao cérebro em forma de donut, ao plástico transparente de 2 metros que percorre o interior do manto, aos cromatóforos que trabalham na escuridão absoluta para um propósito que ainda discutimos, aos estatocistos que escutam o mar em vez de o ver e à maquinaria reprodutora que ninguém observou a funcionar. Cada uma dessas características tem 500 milhões de anos de história por trás. Cada uma é consequência de uma decisão anterior. E juntas produzem algo que a biologia leva um século a tentar entender e que em 2025, com 30 centímetros de juvenil transparente a 600 metros de profundidade, mostrou pela primeira vez como era quando está vivo. O calamar colossal não é raro porque a evolução o tenha tratado com capricho. É raro porque é exatamente o que resulta de 500 milhões de anos de consequências acumuladas de prescindir da única armadura que alguma vez teve.